Vamos lá, parágrafo 308. Diz assim: Papa Francisco falando a todos nós, para todas as famílias. Todavia, da nossa consciência do peso das circunstâncias atenuantes, psicológicas, históricas e mesmo biológicas, conclui-se que, sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar, com misericórdia e paciência, as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos incentiva a praticar o bem possível. Olha só, gente, já abrindo parênteses aqui então. Vamos entender um pouquinho. Diante de todas essas realidades, veja bem, que nós precisamos levar em conta questões psicológicas, questões históricas, e o Papa diz até mesmo questões biológicas. Nós não vamos diminuir o valor do Evangelho, isso não pode. Não podemos diminuir este valor, que é o valor ideal. É onde todos nós um dia queremos chegar. Mas, o Papa diz, é preciso agir com misericórdia, com paciência. Cada pessoa tem o seu tempo, a sua etapa de crescimento. Não podemos cobrar do adolescente, do jovem, aquilo que ele só vai adquirir com a maturidade do tempo na vida adulta. Então nós precisamos levar em conta as etapas do crescimento das pessoas. E essas etapas elas vão se construindo dia após dia. E tudo isso vai dando lugar à misericórdia do Senhor, que nos ensina a praticar o bem possível. Olha que interessante, o bem possível. Em determinado momento, eu consigo praticar aquele bem. É o bem possível, é o que eu consigo fazer. E não posso ser cobrado para além disso. O Papa continua dizendo ainda: compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma. Mas creio sinceramente que Jesus quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama das estradas. Olha que interessante aqui. O Papa diz, olha, eu entendo, tem gente que prefere algo mais rígido, algo mais que cobra mais, para que não se tenha confusão. Mas o Papa diz, olha, mesmo assim eu acredito que Jesus, ele quer uma igreja atenta, que consegue derramar o Espírito Santo na fragilidade do outro, como uma mãe. A mãe é assim lá na casa. A mãe tem a lei, tem a regra, mas ela também olha com carinho para os seus filhos. Mesmo que ela diga, olha, o almoço é meio-dia. O filho que chega um pouquinho antes, ou o filho que vai ter que chega um pouquinho depois, se atrasa, ela dá de comer do mesmo jeito, mesmo que a regra seja, o almoço é ao meio-dia. Só para dar um exemplo, né? O Papa ainda continua dizendo assim: os pastores que propõem aos fiéis o ideal pleno do Evangelho e a doutrina da Igreja devem ajudá-los também a assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis e evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. Mesmo que nós tenhamos o ideal do Evangelho, mesmo que nós não abandonemos e não podemos a doutrina da Igreja, nós precisamos ajudar que também mesmo as pessoas mais frágeis, nós precisamos ajudá-la na lógica da compaixão. Não precisamos persegui-las, já sofrem demais com a vida e com a sua realidade. Não podemos fazer juízos duros e impacientes, elas já sofrem com isso lá no mundo. Aqui na igreja, precisamos ser casa de acolhida e de amor. O próprio Evangelho, diz o Papa, exige que não julguemos nem condenemos. Está lá em Mateus 7:1, em Lucas 6:37. Jesus espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contato com a vida concreta dos outros e conhecermos a força da ternura. Quantas vezes nós acabamos nos abrigando nessas questões e nos mantendo distante da realidade humana? É uma realidade mais segura. Eu não me aproximo das pessoas.
Logo, eu não conheço a realidade, os problemas das pessoas. Mas precisamos entrar em contato com essa vida concreta dos outros, conhecermos mais a força da ternura. Quando fazemos, diz o Papa, a vida complica-se sempre maravilhosamente. Olha a diferença. Fazer tudo isso vai fazer com que a vida seja maravilhosa. Papa Francisco e a catequese da Amoris Laetitia,